Quando você faz uma peça de teatro, quando você monta um bloco de carnaval, quando você produz uma banda, você está dialogando com o povo da costura, você está dialogando com o povo da técnica, você está dialogando com o mercado do comércio. Então, todo 1º de maio tem festa de trio elétrico com banda de brega na rua. Nem toda festa na favela, nem toda movimentação de cultura se resume a ensaio de quadrilha ou outras coisas assim, né? Tem muito movimento de brega, assim, muito muvucão. Uma coisa é você, por exemplo, pagar para um grupo de maracatu rural para vir fazer uma apresentação na Praça do Arsenal durante o carnaval. Se você acha que você pagar uma apresentação dele no carnaval, você vai fazer com que aquilo ali se mantenha, Pode me chamar que eu vou, que vai rolar a festa de arromba. Em qualquer contexto, em qualquer cultura, em qualquer país, a festa é alegria. É o descanso de quem trabalha, o lazer de quem estuda. É o momento de descompressão dos perrengues de todo dia. É o suor que vem da dança, é o calor que se procura, o desconforto que conforta. Festejar é celebrar. Um ano a mais de vida, uma bênção alcançada, a aprovação num concurso, a união entre pessoas que se amam. É rito de passagem, ingresso na igreja, na faculdade, na aposentadoria. É interação, tapeçaria de amizades e amores. A festa simboliza o lúdico, a transcendência, o que não é prático, o que é pórtico. A festa simboliza a arte, a cultura, o que vem do espírito e que pode até ser santo, mas não precisa ser. As artes visuais, a dança, o teatro, o audiovisual, a fotografia, a poesia, a literatura, os brinquedos populares, os quadrinhos, a música, a moda, a gastronomia, a performance, as coisas que nos afetam e que ainda nem foram inventadas. A festa, a arte, a cultura, a necessidade de ser mais, comunhão, identidade, representação, economia, direito humano. A cadeia produtiva da cultura é responsável por mais de 3% do produto interno bruto do planeta. Quem diz é a ONU. A mesma Organização das Nações Unidas diz que mais de 30 milhões de pessoas terráqueas vivem dessa atividade produtiva, um número que só cresce. No Brasil, somos mais de 7 milhões de cabeças e corpos que chegam a bulir com mais de 230 bilhões de reais por ano. Palavra do Observatório Itaú Cultural. É tarefa do poder público investir em cultura, não só pela importância que a arte e o lazer têm para o bem-estar da população. Não só porque sem descanso, sem alegria e sem aquela cutucada que a arte dá, a vida pode ser um saco. É tarefa do poder público investir em cultura, também porque a cultura alimenta literalmente muita gente. E porque a grana que se investe nessa cadeia produtiva sempre cresce e sempre se espalha. A Fundação Getúlio Vargas estima que cada real investido na cultura vira R$ 1,67 e impacta em mais de 60 setores da economia. Mesmo assim, quem nos governa nem sempre está ligado. E desse jeitinho passamos a última década à míngua. E quem dera a pandemia do Covid-19 fosse a única responsável. Com o retorno de um governo democrático, um novo ciclo se aproxima e tem muita gente festejando e falando no assunto. É o que eu vou fazer hoje, tomando um caldinho com Jordano Castro e Cananda Maria. Bora de papo? Eu sou Ivan Moraes, jornalista, comunicador, estou vereador do Recife pelo PSOL, sou um homem branco de cabelos pretos e curtos, barba preta, estou de óculos de grau com armação preta, camisa preta colorida de várias cores com uma estampa muito louca. E tô com o Jordano e tô com o Cananda. Tudo jóia, gente? tudo jóia. Bem, eu sou Jordano Castro, sou ator, dramaturgo e produtor, um dos fundadores do Grupo Magilute, um grupo de teatro daqui de Recife, e também um dos fundadores do bloco Eu Me Vingo de Tu no Carnaval. E já que a gente vai falar sobre festa, essa é uma das que eu mais gosto, então a gente já vai por aí. Eu sou Cananda Maria, conhecida também como Cananda PX. Sou uma mulher negra de 26 anos, estou usando um coque, óculos preto, uma blusa rosa tomara que caia, brincos de argola lilás e uma corrente de prata.
Eu sou DJ, curadora de brega, sou empreendedora, articuladora e produtora cultural na PX Produtora e também sou comunicadora periférica. Estou coordenadora da Frente de Cultura Periférica e é isso aí. Vamos embora falar sobre festa, que é uma coisa que eu faço desde que eu me entendo por gente e é uma das coisas que eu mais sei fazer na vida, festejar e fazer festa. Vocês têm memória da primeira festa que vocês foram? Vocês disseram assim, rapaz, isso aqui é uma festa. Eu acho que sim. Eu acho que eu tenho duas memórias muito fortes sobre festa. A minha família toda é de Vicência, né? Minha família, parte de mãe, ela é toda de Vicência. E eu lembro muito do que acontecia no Réveillon em Vicência, há muito tempo atrás, que de alguma forma voltou a acontecer um pouco. Mas tinha uma coisa que era assim, na hora da passagem do ano, desligava todas as luzes da cidade, e aí você só via a queima de fogos. Isso para mim já era muito impactante, porque de fato ficava tudo escuro. E logo depois da queima de fogos, todo mundo subia para a praça para dançar ciranda. Isso para mim era muito marcante, assim, de você ver toda a minha família, todo mundo dançando na praça, sabe, de mão dada com todo mundo da cidade. E aí, como Vicência, todo mundo meio que se conhece, aí todo mundo falava, fulaninho, filho de não sei quem e tal. Isso para mim é muito marcante. E muito marcante também para mim, eu acho que é a primeira vez que eu vim para o carnaval aqui no centro, junto com a minha mãe, e eu lembro que, tipo, tava começando a coisa de, tipo, se montar algo muito grande ali na Guararapes. Ainda não era o galo e tudo mais, mas eu lembro que se montava como se fosse uma coroa, uma sombrinha, assim, enorme na Guararapes, e aquilo ali para mim ficou muito marcante, porque, tipo, tinha um carnaval de noite rolando no centro da cidade, e aí era muita gente, muita coisa colorida. Eu lembro de estar no Pirraia. Eu Pirraia. Então essas duas coisas para mim foram muito marcantes, assim. Eu acho que ainda são duas coisas que eu ainda gosto muito de celebrar, assim. Tipo, tanto o Réveillon, eu acho essa ideia de passagem, sabe, essas coisas de ciclo, para mim é uma coisa muito legal. E carnaval, velho, aí o mundo se acaba. Nem me fala do carnaval. Então, eu sou cria de Peixinhos, né, que é uma comunidade em Olinda. Eu acho que quando a gente fala de comunidade, apesar das mazelas sociais, na favela tudo é motivo de festa, né? E a minha família é muito festeira. Meus tios são donos de blocos de carnaval, de festas de São João, festa Dia das Crianças lá na comunidade. E aí, quando você me pergunta quais são as minhas primeiras memórias assim de festa, eu lembro da minha família produzindo esses eventos na comunidade. Antes de o bloco vir para o ar, era uma quadrilha de São João. E aí, tipo, quando ia chegando São João, todo mundo se organizava para produzir esses eventos. Na época, homem se vestia de mulher, mulher se vestia de homem. Daí, dessa quadrilha, se tornou um bloco que o nome era, né? Era as Periquitas da Xuxa. E aí, todo ano, eu quando vou falar em relação a minhas histórias em relação à produção, eu sempre lembro dessas festas também da minha família, porque por mais que eu fosse criança ainda, eu sempre estava envolvida nas produções dessas festas. E aí, tudo era motivo de festa, toda época comemorativa a gente fazia festão na rua, fechava a rua. E era isso, assim, acho que muito do que eu sou hoje vem dessa época, assim, de sempre estar envolvida com essas festas na comunidade, né? Dia dos Pais, tudo que é data comemorativa, e se não for, a gente também inventa um motivo para fazer festa, apesar dos apesares. Assim. As nossas famílias, em geral, a família brasileira, tem muito isso da festa de todo mundo colaborar de alguma forma, né? Eu me lembro muito enrolando brigadeiro. Eu lembro das coxinhas que a mãe fazia, que ela fritava, ela botava um pedaço de pene na bundinha da coxinha, era como se fosse o palito, e ficava uma coisa crocante. Eu me lembro, a primeira festa que eu fui assim, enquanto ser humano, né, sozinho, sem estar de mão dada com meus pais, foi o show de Beto Barbosa no Clube Português. Eu tava me achando um homem, sabe? Fui pra festa no Clube Português pra dançar com as meninas, não sei o que, parará. Tem muito desse ritual também da maturidade, né? Quando é que você consegue sair sozinho, né? Quando você tem o direito de negociar com seu pai, com a sua mãe, a hora que você vai chegar em casa e não tem ninguém ali no semicalço. Acho que quanto mais a gente vai crescendo, mais a gente vai absorvendo a festa também, né? E quando isso vai se tornando também coisa do, como ela falou, do dia a dia da sua casa. Por exemplo, eu lembro que eu comecei a aprender a dançar muito porque, tipo, as minhas primas, antes de ir pra festa, elas ficavam querendo dançar dentro de casa. E aí eu era o mais novo de todo mundo, então, tipo, eu
sou de uma família que tem muitas mulheres. E aí as meninas pegavam, ficavam dançando umas com as outras e pegava também pra dançar. Então eu fui aprendendo a dançar com as minhas primas fazendo o esquente da festa delas. Mas era porque te ensinavam. Porque, Exatamente. velho, na minha juventude, quando eu era mais jovem do que eu sou, se você não soubesse dançar forró, se você não soubesse dançar lambada, era melhor ficar em casa. Pois é, eu Porque tive você essa não ia sorte. paquerar, não ia ninguém olhar pra você. As meninas não querem saber de você. Se você não soubesse dançar forró, olha, melhor não ir. E aí é isso, tipo, a festa antes de acontecer, ela já começava na minha casa antes, né? O pessoal dançando, você já tava rolando uma festa de alguma forma antes que o pessoal saía, assim. E eu me aproveitava disso. Como eu não ia pra festa, eu fazia essa mini festa em casa e aprendia a dançar, sair na frente, assim. Porque no brega também, quem sabe dançar sai na frente, né? Quem sabe dançar sai na frente. E aí você trazendo essas histórias me faz lembrar de coisas que eu esqueci que ajudaram na minha formação enquanto artista. Que é, por exemplo, uma banda de brega que a gente tinha. Eu era muito mais nova do que as minhas primas, mas a gente tinha uma banda, assim, que era As Gatinhas do Sucesso. E aí começava o meu trabalho de produção também, porque era todo um corre, assim, para organizar a roupa das meninas. Na época tinha programa de televisão, tipo, Tarde Legal, essas coisas. A gente fazia caravana, ia assim embora. Eu não participava muito, assim, de fato, porque eu era muito mais novinha. Mas minhas primas já dançavam, já tinha grupo. E eu participava de um grupo à parte, que era para as mais novinhas, que era cover de Ruge, né? E aí, desde cedo eu já fui aprendendo a dançar Ruge o é aquela brega da Sererê, também. né? Eu acererei. Acererê. Eu era a Aline no Ruge. Aí tinha dois grupos. Eram as Gatinhas do Sucesso, que eram as meninas que tinham como referência as bandas de brega, e elas faziam roupa, minhas primas faziam roupa. Minha avó se envolvia muito também, aquela rebota até o joelho. E aí a gente já vai aprendendo a dançar, já vai aprendendo a festejar, e é isso. Desde sempre envolvida. Então, tu tinha quantos anos? Eu tenho 26 Não, anos. tu tinha quantos anos? Ah, eu tinha, oxe, uns 6, E 7, tu já 8 tinha anos. duas bandas. Eu Produtora. produtora desde sempre, minha gente. Quando eu falo, vocês duvidam, tá vendo? Vixe, Maria. É isso, eu sempre tive envolvida, assim, quando eu paro pra pensar, eu sempre lembro dessas histórias, assim, desde sempre minha família é muito envolvida com cultura, de fato, sabe? E aí, hoje em dia, tudo faz sentido quando eu passo por momentos como esse que me fazem lembrar de algumas histórias daquela Não é época. massa quando você fala de que tinha o figurino, de que tinha o lugar de ensaiar. E aí eu penso nessa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que fala que a economia da cultura, ela movimenta, ela tem interfaces com mais de 60 outros setores da economia. Então isso é muito doido, né? Porque, na verdade, quando você faz uma peça de teatro, quando você monta um bloco de carnaval, quando você produz uma banda, você está dialogando com o povo da costura, você está dialogando com o povo da técnica, você está dialogando com o mercado do comércio, você está dialogando com a gastronomia. Inclusive, falar em gastronomia, eu gosto de festa que tem comida, né? Boa E também. como eu sou do Recife, Recife é caldinho, né? Eu trouxe aqui 2 caldinhos, não sei se vocês querem. Tem um de polvo Tipo, e um de cogumelo, vegano. eita, É. agora fiquei curioso, mas eu vou começar no de povo, velho. Eu Vai, também, Canana. eu vou no de povo. Então, enquanto eu estou servindo aqui o caldinho, me digam, quando vocês vão produzir? Só para a gente pegar esse gancho da economia. Quando vocês vão produzir, seja uma festa do bloco, seja uma festa de brega, seja uma peça de teatro, que outros setores da economia vocês acham que vocês bolem? Quer começar? Pode começar. Ivan, eu acho que é o seguinte, existe sempre um pensamento da gente quando vai fazer essa produção, vou pensando muito, falando um pouco sobre teatro, né? A gente acaba pensando muito no direto, né? A gente está produzindo isso, a gente vai precisar do pessoal do cenário, do pessoal do figurino e tudo mais. De alguma forma, naturalmente, as outras coisas vão surgindo ao redor e você vai vendo que, tipo, é uma cadeia imensa que você não consegue, às vezes, nem elaborar de primeiro, assim. Você pensa, pô, eu preciso fazer uma peça, preciso fazer isso aqui, preciso fazer isso aqui. No decorrer do próprio processo é que você vai vendo, meu irmão, velho, e aí tá aparecendo fulaninho, e aí tá aparecendo não sei quem, e aí tá aparecendo... Eu penso, por exemplo, agora, quando a gente produziu o último trabalho do Magilute, o Miró, estudo número 2, que a gente acabou fazendo a produção dela, a produção final dele, todo em São Paulo, a quantidade de gente que a gente teve que articular
por estar fora de Recife, que aqui a gente fazia de uma forma muito natural e que a gente às vezes acaba nem pensando assim, vou falar, fala com fulaninho, fala com não sei o quê, fala não sei o quê. E aí, de repente, a gente tava lá e fazia assim. É o marceneiro, Meu irmão, né? quem é que corta costureiro, ferro aqui e vai... serralheiro. Quem é que a gente precisa de fazer umas coisas de metal aqui? Quem é que vai cortar ferro pra gente soldar? É uma coisa que você, na hora, quando você está produzindo aqui, você faz assim, é fulaninho. E aí, é isso que eu digo assim, a gente acaba, às vezes, de uma forma muito prática de produção, você acaba pensando só no micro. Mas o macro, ele vai acontecendo ao redor que você nem percebe. Você, quando vê, você está acessando essa galera, que nem é a galera que você pensa de primeira. De primeira, você não vai pensar no cara que vai cortar o ferro, que vai soldar, saca? Mas logo depois você faz assim, meu irmão, eu tô precisando desse cara. E aí depois eu vou estar precisando de uma galera que vende corda. E depois aí você vai juntando e de repente você está mexendo numa série de camadas de outros profissionais que você nem tinha ideia que você estava mexendo de primeiro. Pode crer. É muito doido, assim, é coisa como ela vai surgindo, assim, que não é algo que necessariamente você pensa de primeiro. Por isso que eu tenho questões, às vezes, com projetos culturais, saca? Quando você pede que a pessoa faça assim, me dá todo o custo de uma coisa que você tá ainda na sua ideia, embrionária. Sabe, eu tô pensando em fazer uma peça sobre algum, sei lá, sobre catador de marisco. A princípio isso está na minha cabeça, saca? Mas eu não consigo ainda, agora quando eu for para dentro da sala de ensaio, levantar a coisa, eu não consigo comensurar tantas coisas que eu vou ter que mexer mais na frente. E é muito doido, porque você já ossou, teve que ossar todo o seu projeto antes. Principalmente projetos que deixam a gente muito amarrado, como um projeto como um Fucultura da vida, que você tem que prestar conta do alfinete, do tudo que você compra. Aí você vai se encontrando com coisas, cara, eu não tinha pensado nisso, assim, isso não estava sendo... E não é que eu não tinha pensado, que eu não tenho dimensão do meu trabalho, mas é porque, às vezes, o próprio processo criativo vai trazendo coisas novas para você. E aí, isso é que eu acho muito doido do projeto culturais, quando você tem que ficar muito amarrado a ele, assim. Vou provar agora, vou passar pra caramba, que eu tô falando muito. Não, quando eu penso nessa realidade, assim, de envolver muitas pessoas e direcionar funções para cada área de acordo com as profissões ali, pensando muito numa realidade de projetos culturais, onde a gente tem recurso para realizar, né? Mas, assim, não que eu, nas minhas produções independentes e precárias, não direcione funções para outras pessoas, mas, assim, essa é uma realidade de quem tem ou está atrás de recurso para ter o apoio ali para direcionar para cada função. Mas, assim, pensando numa realidade como a minha, onde a maioria das coisas ficam nas minhas costas, assim, eu identifico hoje em dia, porque eu já estou saindo de um cenário onde eu precisava ter todas as funções em mim, assim, porque eu não tinha condições de direcionar para outras pessoas por falta de grana ou por falta de cara de pau de chegar na galera e ei, vamos fazer um bagulho aqui de graça, mas assim, como a realidade está mudando, algumas coisas vêm chegando assim como novidade para mim, né, em relação a identificar quem vai fazer o que no projeto, porque acaba que quando você faz um bagulho independente, é tudo nas suas costas mesmo, mas quando você tem o dinheirinho do recurso para direcionar é muito massa. E aí, é isso, assim, hoje em dia eu produzo eventos e aí é uma novidade, assim, porque, tipo, eu nunca tive a oportunidade de montar uma equipe dos sonhos, assim, direcionando cada pessoa para o seu setor, né? Acaba que fica muito em torno de uma galera só que está disposta a se dedicar a fazer isso aqui. É uma realidade diferente quando a gente tem um recurso, né? E aí, é isso, assim, tipo... Quando eu entro nesse espaço de ter a oportunidade de fazer uma planilha orçamentária e direcionar função para todo mundo e direcionar um valor justo para todo mundo receber, é um lugar muito, muito confortável, mas ainda é um lugar muito distante para quem faz produções como eu, assim, acaba que tudo fica mais na gente, assim, mas é muito massa poder contar com um recurso para poder direcionar, né, para as pessoas, assim. E tem vaga para todo mundo. A gente vai achar a função para todo mundo. Hoje em dia, quando eu paro para fazer uma planilha, eu consigo ir identificando ao longo da caminhada também, porque às vezes a gente vai fazer alguma atividade e vai esquecendo, quem é que faz isso? Tipo, quem é que corta isso aqui? Isso vai aparecendo, mas o que eu quero dizer é que, tipo, isso é uma realidade nova para mim.
Isso é uma realidade nova. Na maioria dos eventos que eu já produzi, eu não contava com uma totalidade, assim, de equipe, sabe? Mas vê, Cananda, deixa eu te provocar. Provoque. Porque às vezes a gente está tocando em setores da economia que a gente não tem nem noção. Mesmo quando você produzia sozinha, com tudo nas suas costas, você está produzindo uma festa. Sim. Alguém tem que botar bebida. Você tá não é você que vai, na hora, vender a cerveja. Alguém vai estar lá vendendo a cerveja. A pessoa que vende cerveja não é vista como profissional da cultura. Mas é uma pessoa que só está ali vendendo cerveja porque tem alguém produzindo cultura. Com certeza. A pessoa que é costureira, que vai fazer o figurino, vai ter que ter um figurino. Mesmo que seja uma roupa comprada numa loja, é uma roupa comprada na loja. O figurino pode até ser a pessoa nua. Mas se não for a pessoa nua, aquela roupa vai ter que ser comprada. E muitas vezes ela só vai ser comprada porque vai ter aquele show. Às vezes tem um ensaio de quadrilha na rua. Aí tem uma senhora que está na comunidade, ela vai botar a banca de tapioca dela naquele horário. Ela não é uma profissional da cultura. Mas ela vai vender muitas tapiocas a mais se tiver uma quadrilha na rua dela. Sim. Aí eu vou para o profissional da segurança, que não tem nada, mas um cabo você vai ter que chamar. Que eu tô vendo você é uma pessoa forte, mas numa festa que vai 100, 200, 300 pessoas, vai ter que ter alguém mais forte do que você na porta para dizer, cadê o ingresso? Né? Então, acho que por menos que a gente perceba, muitas vezes a gente está movimentando um negócio que vai muito além da gente mesmo, muito além da nossa planilha. Sim. É quando a planilha naturalmente existe. É quando a gente começa, eu fico pensando, quando a gente pensa, por exemplo, nessa economia que vai gerando uma outra, a gente vai pensando nisso, né? A gente vai pensando nos profissionais que trabalham com a gente, nesses profissionais que indiretamente trabalham para que aquilo aconteça, mas eu acho que tipo, quando a gente vai crescendo essa máquina, a gente vai chegando, por exemplo, na própria vida de uma cidade. Se você pegar, por exemplo, o que aconteceu e o que ainda acontece de uma forma hoje bem diferente, mas, por exemplo, o que aconteceu com o bairro do Recife Antigo alguns anos atrás, por exemplo. Era um movimento, por exemplo, como o Traga Vasilha, que era aquele maracatu, uma reunião de uma galera que tocava de forma independente, ia se juntando, mas o próprio Traga Vasilha, que rolava ali toda sexta-feira à noite, que era a galera que vinha saindo do trabalho, que ia trazendo seus tambores, ia chegando aquilo ali começou a fazer um movimento no próprio Recife Antigo, numa sexta-feira à noite, que aquilo ali começou a crescer de um tamanho que passava dali da Rua da Moeda e começava a chegar em todas as outras ruas e uma vida começava a acontecer naquele bairro, para além daquele evento cultural que acontecia ali. E muitas coisas começaram a acontecer, tipo, eu vi novamente um Recife Antigo ganhando uma vida por causa do Traga Vasilha, mas por causa de companhias que começaram a levar os seus espaços para ali, porque era muito mais barato, e era porque o Recife Antigo estava precarizado, e o aluguel ali estava muito mais barato. Então, de repente, em 3 ruas diferentes, tinha 3 companhias de dança. Tinha Compassos, que ficava de um lado, tinha a companhia de Mônica, que ficava numa outra, sabe? Daquelas companhias começaram a vir grupos percussivos, grupos de teatro começaram a se mudar para lá, o quadro de cena na época, que era de Samuel Santos, o Magilute foi para ali, e de repente começou a surgir uma vida cultural paralela ao que estava acontecendo aquilo ali. E aí, de repente, o Recife Antigo começou a ganhar uma vida. E aí os bares estavam abertos, e aí começou a ter que pensar na iluminação do bairro, e de repente estava tudo, o bairro funcionava. Aí a gente deixou um bairro vivo novamente, para que viesse, pouco tempo depois, uma especulação imobiliária danada, que começou a derrubar o Armazém 14, derrubar todo aquele porto, fazer um processo de limpeza naquilo ali, de higienização, e aí a galera teve que sair de lá, porque o aluguel começou a ficar caro, as companhias de dança, de teatro não tinham mais como pagar, saca? E eu fico pensando assim, velho, você pensar o benefício que uma atividade cultural traz para uma região, para além das questões paralelas, do próprio fazer artístico, ou do cara que vende uma coisa, que vende outra, é a vida daquele lugar, saca? É uma vida que vai surgindo junto com aquilo ali. E é horrível pensar que, por exemplo, a gente está o tempo todo tendo que migrar, sendo expulso de um canto para outro, por causa do valor das coisas, assim. E esse traz um elemento que me veio à cabeça agora, Cananda, e, enfim, Jordano trouxe, mas eu vou jogar para Cananda também, é que é o tanto que a cultura e a festa também trazem uma sensação de segurança outra, né?
Você andar pelo Recife Antigo, escuro é uma coisa, você andar pelo Recife Antigo, movimentado é outra. O Teatro do Parque, quando ele volta, ele traz vida e segurança para Boa Vista. Eu acredito que nas comunidades dos territórios da periferia do Recife, de qualquer lugar do mundo, é a mesma coisa, né? No dia que tem festa, as pessoas estão mais à vontade de estar na rua ou não? Então, essa é uma questão muito delicada, porque geralmente quando tem festa na comunidade, o final é meio trágico, assim. É uma realidade. Eu queria dizer o contrário, mas não é uma verdade, assim, que todo mundo está mais à vontade, com certeza. É um dia de lazer, a gente tem pouco lazer, e aí quando tem, é massa, movimenta a economia, mas geralmente o final não é essas coisas todas, não. Mas você acha que isso é diferente em determinadas áreas do que nas áreas centrais, por exemplo? Acho que não é não é tão Porque a festa de diferente, não. multidão, em algum momento, pode ter treta. É, com certeza. O ensaio da quadrilha, a festa do Não. forró, a prévia do bloco, não dá mais segurança na rua, não? Eu achava que dava. Dá mais segurança na rua, né? É porque eu tô pensando numa realidade muito minha, assim, na comunidade que eu me criei. Mas é isso, eu acho que com certeza traz segurança, mas trazendo para a realidade do meu bairro. Porque quando você fala em lazer na comunidade, em festa na comunidade, me remete por exemplo, em Peixinhos, o que acontece é festa de trio elétrico, por exemplo. Todo 1º de maio tem festa de trio elétrico com banda de brega na rua, tá todo mundo ali no lazer. Mas, infelizmente, o final é trágico. Tipo, nem toda festa na favela, nem toda movimentação de cultura se resume a ensaio de quadrilha ou outras coisas assim, né? Tem muito movimento de brega, assim, muito muvucão. E aí, nem todo muvucão remete à segurança, porque se é muvucão, tem polícia pra trazer a maldade ali pra galera, né? Tipo, a galera não pode ligar um som de carro no final de semana porque não fica também completamente seguro. Aí tudo isso faz não ser um rolê tão seguro assim. Então vamos dar Mas, 2 com passos para certeza. trás. Uhum. Você está me dizendo aqui, eu não quero que fique nenhuma impressão errada. Uhum. Você está dizendo aqui que em muitos eventos a polícia não é a que traz a segurança. É. Inclusive é quem vem barrar o rolê, né? Eu estou vendo o carnaval na minha frente. É isso, tipo, o muvucão é um carnaval, né? Assim, na favela, só que rola todo final de semana. Mas todo final de semana é a mesma história. Muvucão, polícia bateu, acabou o rolê, tá ligado? Então não foi a festa que trouxe a violência. Não. Foi a segurança que Foi a trouxe segurança. Essas coisas que sempre. Eu frequento futebol, que é outro tipo de festa, né? Nem era o assunto daqui. Mas dentro dos estádios de futebol, quase sempre que há violência, ela não se origina na torcida. Ela se origina em quem foi trazer segurança. Isso é muito esquisito para mim. É muito doido. Mas é complicado, né? Você pensar isso assim. E quando você pensa, por exemplo, um evento que aconteceu com a gente da organização do Eu Me Vingo de Tu no Carnaval esse ano, que a gente foi convidado para uma reunião de organização do Carnaval. E essa reunião de organização que a gente nunca... O bloco ele já vai fazer 10 anos agora. A gente nunca tinha sido chamado para uma organização como essa. E a gente fez, pegou um pedido para a gente ir em determinado lugar tal dia. Quando eu peguei o endereço de determinado lugar e fui bater no lugar, a polícia militar de Pernambuco pediu para que agremiações de carnaval, blocos de carnaval que iam sair ali na semana pré, fosse para uma reunião dentro da igreja Universal do Reino de Deus ali na Cabo Gato. Aí você faz, não estou entendendo, assim, por que que eu tenho que vir para uma reunião da polícia que vai acontecer dentro da igreja? Sabe? E aquilo ali já foi absolutamente desconfortável, porque, enfim, uma coisa não tinha muito a ver com a outra. E aí, na hora, foi questionado sobre isso. E aí, a polícia deu uma resposta absolutamente evasiva, dizendo que foi a situação que deu e tal. Mas aí, que era o único espaço que eles podiam fazer aquela reunião. Aí, aquele espaço que eles podiam para fazer a reunião começou com o pastor orando antes de você falar. E ali tinha gente de afoxé, sabe? Gente de terreiro, sabe? E você fazia assim, gente... Tá tudo errado aqui, tá bem errado esse É uma rolê. instituição que tem muita festa, mas não brinca carnaval. Exato, sabe? Era uma coisa, não tava fechando muito bem com a outra.
Então, eu sinto assim que existe uma falta de cuidado, sabe? Principalmente da quem faz a segurança do Estado, sabe, para com as festas. Quando a gente fala em relação à segurança, em relação às festas na comunidade, por causa da segurança, a comunidade perde muito, assim, né? Porque, tipo, eu consigo lembrar que lá em Peixinhos, por exemplo, tinham muitos blocos de carnaval. E hoje em dia, se a gente for olhar, não existem mais blocos, assim, porque, tipo, se torna uma coisa que não dá para acontecer, porque sempre acaba de uma forma ruim, sabe? E aí acaba que a comunidade perde esses momentos de lazer, assim, essa festa, por exemplo, do 1º de maio, que é Dia do Trabalhador, é uma festa típica lá, todo 1º de maio acontece, sempre acaba de uma forma ruim, assim. E aí acaba que a população perde, né? Porque as festas vão deixando de acontecer, os blocos vão deixando de acontecer. O bloco do meu tio mesmo não existe mais, porque por causa de violência, e não é por causa da galera que frequenta em si, sabe? Tem muitas questões ali envolvidas. E aí, tipo, o bairro acaba sendo um bairro que é só propício à violência mesmo, porque quando a gente quer ter lazer, quer fazer alguma coisa relacionada à cultura, à arte, a gente é impossibilitado, né? A minha impressão é que quem nos governa, via de regra, não faz a menor ideia da importância da cultura. Assim, eu fico até sem querer dizer que é uma questão deliberada, eu acho que é falta mesmo do mínimo de compreensão. Não apenas por essa questão, porque às vezes não é nem incentivo que se quer. Roger de Renault, enfim, todo mundo conhece, um grande entusiasta da cultura daqui, ele disse que quando a prefeitura não atrapalha, ele fica com vontade de botar na arte que é apoio. Patrocínio da prefeitura. O que é que a prefeitura? Ele não atrapalhou. Ela não me negou a licença. Não deu por... Desde compreender qual o papel da segurança pública ou do aparelho coercitivo do Estado diante de uma festa popular, isso também tem uma questão de raça. Né? A quantidade de polícia que tem no Homem da Meia-Noite não é a quantidade de polícia que tem no Acho é Pouco. Sim. E são 2 blocos de muita gente, então a questão não é a quantidade de gente, me parece muito mais a qualidade de gente, quem é as pessoas que estão lá, né? Qual a cor das pessoas que estão lá, onde é que as pessoas vivem. E quando é para investir recurso público, me parece que é sempre aquela coisa melindrosa de vamos ajudar os artistas. É sempre uma coisa muito benévola, né? Vou ajudar o artista tem que ser ajudado. E a gente tem recursos para a cultura, tanto no Estado quanto na cidade do Recife, e aí para falar da nossa casa, que primeiro não aumentam, não são recursos que você vê crescer a cada ano, pelo contrário, o dinheiro do Estado, se você pega 10 anos atrás, é nominalmente menor, não estou fazendo nem proporcionalmente, é menos dinheiro mesmo, e muito para a produção de evento, que é bacana. Mas não se compreende a cultura desse tamanho, não se compreende a cultura como um elemento importante de uma economia de uma cidade como Recife. Sim. E aí eu vou mais ainda. A gente está diante de uma crise histórica do trabalho. O emprego, por menos que a gente queira, muitas profissões elas não vão mais existir. E questões ambientais estão em jogo, né? O destino do planeta está em jogo. E eu percebo na economia da cultura, em toda a cadeia produtiva da cultura, uma grande saída econômica para o mundo. E aí, quando eu vejo isso e eu olho para o meu umbigo, como é que Pernambuco, que é Pernambuco, né, que se orgulha tanto de ter tantas manifestações culturais, de ter um cinema vibrante, de ter teatro, de ter música, de ter diversos sabores de agremiações populares, de brinquedos populares, e a gente ainda está tratando a cultura desse jeito, né? Assim, se sobrar dinheiro, a gente bota na cultura. Não, o que eu fico pensando geralmente é que, tipo, para que serve ou, né, para que serve, né? Como é que quem comanda o Estado pensa para que serve a cultura? Serve para tirar uma foto muito bonita para colocar num banner no aeroporto. Saca? Você chega no aeroporto daqui, você vê um banner incrível com um caboclo de lança lindo assim, sabe? E aí pronto, aquela foto é maravilhosa, é incrível. E é somente isso que serve. Serviu para tirar aquela foto para a gente estampar em alguma propaganda da Impetu, mais nada. Saca? Isso eu acho muito doido, assim, porque
quando você pensa, por exemplo, se você for fazendo uma escala de somar, né? Tipo, o que foi que o movimento Mangue Beat trouxe para o estado, por exemplo, saca? Tipo, Pernambuco, na época, figurava entre um dos estados mais violentos do país, saca? Tipo, tudo aquilo. E aí vem um movimento que coloca de fato uma antena no mangue, faz com que o país comece a olhar para cá, para a música daqui, uma música que misturava elementos do hip hop com o maracatu e aquela coisa toda. Ali já vai nascendo uma ideia de multiculturalidade, né? Que depois vai sendo explorado por uma ideia de carnaval multicultural e que tudo mais, e aquilo tudo vai crescendo, essa ideia que a gente começou a criar sobre uma ideia de cultura pernambucana, que não é errada, essa ideia que a gente tem de multi-coisas, sabe? Onde há espaço para tudo, há espaço para o frevo, e há espaço para o brega, há espaço para a gente fazer tudo isso. Tá tudo ali misturado, e aí você vê que, tipo, isso tá todo num discurso. E a prática, né? Exatamente. E aí, quando é que depois isso continua? Saca? Quando você vê, por exemplo, depois você fala assim, não, rolou, né? Rolou a foto que vocês precisavam, rolou aquele evento, aquela coisa, e depois? E depois? Né? Tipo, Eu acho que é muito importante a gente pensar também que esses recursos, por menor que sejam, eles ainda não chegam na ponta, assim, de fato. Nós estamos né? falando dos recursos das políticas públicas de cultura. Sim. Estamos falando agora dos editais. Eu também. não, só mesmo assim, da grana. Da grana. Tipo, onde é que chega? Não, porque uma coisa é o dinheiro todo e outra coisa são os editais, que é um pedaço pequeno desse dinheiro que é todo. É porque, via de regra, a maioria vai para eventos que o próprio poder público produz. Ele escolhe quem vai fazer o quê. Mas Ivan, desculpa, falando só um pouco, mas assim, por exemplo, pensar numa ideia de evento não é pensar numa ideia de manutenção dessa cultura. Uma coisa é você, por exemplo, pagar para um grupo de maracatu rural para vir fazer uma apresentação na Praça do Arsenal durante o carnaval. Você paga um cachê pífio diante da grana que aquela galera merece. Menor do que o custo do outdoor, às vezes. Muito menor, saca? Um cachê que, tipo, quando você pensa a quantidade de pessoas que estão envolvidas naquilo ali, se for ratear, não vai dar 100 conto para cada um, saca? E aí você pagou para eles e você acha que você pagar uma apresentação deles no carnaval, você vai fazer com que aquilo ali se mantenha durante até o próximo evento. Isso é um absurdo. Não faz o menor isso é um mau caratismo, você achar isso. E isso só se permanece. Por que aquele grupo, vamos pegar aquele grupo de maracatu rural, permanece? Permanece porque a galera continua fazendo a sua festa, independente do dinheiro. E quando você pensa que você faz assim, não, pô, mas eu faço um full cultura, eu faço um fundo, eu faço um prêmio. É outro absurdo, porque não tem condições com a grana que se destina para qualquer edital como esse, que consiga partilhar para a quantidade de coisa que a gente tem no Estado. E ainda você vai fazendo uma peneira de afastamento mesmo, porque existe um produtor capacitado para escrever um projeto, e ele escreve 3, 4 projetos, e que tá tudo certo, ele não tá errado por causa disso, saca? Mas existe o senhor que tá lá, coisa que nem sabe que tem que fazer um projeto. Eu acho que é aí onde Canana vai entrar. É exatamente nisso que eu vou entrar. E as pessoas que não sabem que tem a possibilidade de produzir qualquer que seja a atividade através de um recurso como esse. Inclusive, essa é uma das mágoas que eu tenho, assim, porque eu entrei na faculdade e eu via minhas amigas circulando o país com filme gravado no celular, e eu ficava me perguntando, como assim, minha gente? Um filme de 2 minutos, eu leiga, né? Eu fazia comunicação social numa faculdade privada, enfim. Aí comecei a ter acesso a essas coisas e entender que eu poderia captar um recurso para produzir o que eu já produzia há muito tempo, né? E aí, uma das minhas lutas hoje em dia é fazer com que essa informação, que é mínima, chegue em outras pessoas que estão ali do meu lado. Porque, assim, eu tava na mesma roda que as meninas, mas eu não sabia através de que rolê elas conseguiam fazer aquilo ali, tá ligado? Tipo, ser premiadas com o filme do celular, eu ficava me perguntando, como assim? Na favela não tem gente que faz isso, não, Sabe? Então, assim, acho que mais importante do que a gente pensar
em tudo que vocês trouxeram, é a gente também pensar em como esses recursos vão chegar na galera, assim, porque, tipo, é o mínimo, as pessoas não sabem, tipo, é artista há não sei quantos anos, mas não sabe que pode captar um recurso para gravar um EP, sabe? Sim. E eu acho isso muito preocupante, assim, tipo, é muito confortável pra gente estar aqui falando sobre os recursos, os editais, as equipes, mas tem gente que nem sabe que pode produzir um evento que produz anualmente e alcança muita gente, movimenta a economia dali, da sua comunidade, mas não tem noção de que pode carregar, pode captar um recurso, sabe? O governo federal tem usado muito a palavra retomada para a cultura. Especialmente porque durante os 6 anos do golpe, 2 de Temer e 4 de Bolsonaro, praticamente encerraram os editais federais, até isso, que algumas pessoas tinham o privilégio de usar e a maioria não, praticamente se encerraram. Sim. E agora está se falando de uma retomada da cultura, retomada do Ministério da Cultura, tem as leis emergenciais, a gente está no ciclo da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei de bilhões, só para Pernambuco, para o Estado, veio 100 milhões, para a cidade do Recife veio 13 milhões, os editais estão em prazo de validade, alguns venceram, outros vão vencer nos próximos anos, mas o que eu trago assim, há um recurso grande que está sendo empregado, menos do que precisa, mas mais do que tinha antes. Sim. É como nunca na história desse país, como diz o Lula, a gente teve. Além de formação, você participou de uma formação que o meu mandato fez sobre a Lei Paulo Gustavo. Assim, a gente tem muito interesse que mais pessoas nos territórios periféricos tenham esse entendimento. Mas eu entendo que mesmo a formação ela chega num limite, porque às vezes o problema é outro. Às vezes você teve a oportunidade de ter a formação, mas há outras questões que te impedem de escrever o projeto, ou mesmo de fazer o projeto, que talvez não precisasse nem ser necessariamente escrito. O que é que tu vê agora, com a experiência que tu tem, Cananda, de como o poder público pode, de fato, movimentar, incentivar, fazer com que a cadeia produtiva em todos os lugares da cidade exista, gerando emprego e renda para todo mundo? Que dicas você pode dar para os nossos gestores? O que eu escuto muito é que o edital ele tem que ser burocrático, né? Por várias questões, isso aí eu entendo. Em relação à formação, ok. Voltando aos editais. Aos editais. Os editais são burocráticos, isso aí é uma realidade que possivelmente a gente não vai conseguir mudar, porque, enfim, para o dinheiro vir para a rua, a gente tem que prestar contas e tudo mais, né? Não é uma coisa assim do nada, a gente tem que ter esse processo burocrático mesmo. Mas eu falo em relação a, por exemplo, comprovar que você fez aquilo ali. Por que é tão difícil você comprovar que faz aquilo ali há não sei quantos anos, sabe? Acho que também, por exemplo, quando eu fico sabendo sobre a informação da tua formação, é porque, de certa forma, eu já furo uma bolha, né? Eu já furo uma bolha. E aí eu acho que essas formações não serem divulgadas, por exemplo, na comunidade, sei lá, vamos fazer o quê? Vamos divulgar só aqui no Instagram? Não, nós vamos chegar lá, vamos mapear os artistas, vamos entender quem está produzindo ali, vamos chegar nessa galera, porque, tipo, tem uma galera, por exemplo, eu me interesso por arte e por cultura, vou atrás. Mas tem gente que, tipo, não tem estrutura, ou não tem um amigo que sabe mais um pouquinho do que ele para falar, sabe? É isso, assim, eu acho que a gente precisa chegar nessa galera que está produzindo, assim, não é esperar essa galera chegar também, porque nem todo mundo tem acesso às informações que a gente tem, né? Eu, por exemplo, depois que entrei na faculdade, comecei a furar as bolhas, assim, mas tem amiga minha que mora lá na comunidade. Eu estudei, por exemplo, numa faculdade do lado ali de Peixinhos, em Jardim Brasil. E aí tem amigas minhas que nem sabem que tem uma faculdade ali. E aí o que eu percebo é que quem tem acesso à educação é quem chega primeiro nesses editais, assim, sabe? Eu acho que para a galera que não tem uma formação, assim, para além do ensino médio, isso já começa a complicar, tá ligado? Então, eu acho que também vai da educação, assim, pelo menos é o que eu percebo em relação às minhas vivências, né? Mas é isso, eu acho que formar, chegar na galera, assim, de fato, mapear quem tá fazendo e quem não tem acesso, porque nem todo mundo tá no nosso alcance, eu entendo, mas, assim, acho que dá para fazer um trabalho de chegar lá, vamos juntar os artistas daqui, né? Vamos divulgar carro de som, ainda existe carro de som. Fazer carro de som comunica, né? Carro de som comunica. Tá ligado? Um dia desse eu fui para um evento e
Era um evento que rolava formação também, mas eu vejo que esses eventos de formações acabam alcançando uma galera que já sabe. Por exemplo, eu fui naquela formação para tirar uma dúvida específica com a pessoa da prefeitura, tá ligado? Mas eu já sabia o caminho, sabe? Então eu acho que é isso, assim, chegar em pessoas que nunca tiveram acesso ao caminho, né, para essas pessoas entenderem, ó, você pode, tipo, eu venho fazendo isso, o coletivo que eu faço parte vem fazendo isso, que é a Frente de Cultura Periférica, mas a gente não tem braço, a gente foi pego de surpresa agora com a Paulo Gustavo, com prazo minúsculo, mas a gente tinha planos, por exemplo, de fazer formação, de chegar nos territórios, cada coordenadora da frente faz parte e mobiliza um território, então era plano nosso chegar nesses territórios e captar os artistas. A gente já vinha fazendo esse trabalho, mas como é que a gente vai fazer nesse tempo? A gente tem os nossos próprios projetos para escrever e desenrolar, então acaba que tipo, nem o Estado faz, nem a gente faz, porque a gente não consegue, não tem braço para isso, e fica nessa, vamos esperar o quê? Próximo edital, sabe, tipo, com a próxima Aldir Blanc, próxima Paulo Gustavo, como é que vai ser? Tem que ser mais permanente, né? Tem que ser mais permanente. E chegar lá, eu tenho uma reflexão que eu tenho dificuldade de entender por que isso não é a regra. Talvez eu esteja sendo muito autorreferente, mas se a gente pegasse, imagina o Recife. Recife tem 6 regiões político-administrativas, 6 RPAs. Imagina se a gente mapeasse 200 grupos culturais, sejam companhias de teatro, sejam grupos de brega, sejam blocos de carnaval, sejam quadrilhas, sejam grupos de ciranda, sejam coletivos de audiovisual. 200, que é um monte. Imagina se a gente conseguisse fazer com que cada um desses grupos tivesse um subsídio de R$5.000 por mês. Não dá para fazer muita coisa, não, mas dá para sobreviver, dá para criar, dá para fazer uma festa. A contrapartida seria cada um desses grupos se apresentar uma vez por mês num lugar público, seja rua, seja uma escola, no seu próprio território, ou no seu próprio território, fazendo com que aquela coisa que eu falo da tapioca, do homem que vai vender cerveja, da outra que vai ter que costurar o instrumento, do cara que vai alugar o som. Uma vez por mês a contrapartida é essa, 5 contos por mês. Uma cidade do tamanho do Recife tem tido por ano um orçamento para a cultura de cerca de R$80 milhões. Só o carnaval custa entre 20 e 30 milhões de reais. Então, claro que dá para fazer isso. Sim. É óbvio que dá para fazer isso. Mas eu não vejo nada nesse sentido. Eu não vejo nenhuma proposta por parte dos poderes públicos que eu acompanho. Hoje eu fiscalizo a Prefeitura do Recife, mas tenho visto o governo do Estado. Eu não vejo nenhuma proposta de inverter o destino. Em vez de ser o próprio governo gastando a maior parte do recurso, fazendo curadoria própria, escolhendo os artistas, muitas vezes colocando artistas em situação difícil, por não poder se manifestar politicamente, ao invés de espalhar o recurso para que a economia efervesça no lugar em que as pessoas estão. Eu não entendo isso, tenho dificuldade. Não, eu não consigo entender como é que, por exemplo, no carnaval, a gente não consegue criar uma central do carnaval, saca? De você pensar assim, por exemplo, todo mundo que faz carnaval, a gente quer fazer o carnaval de uma forma minimamente organizada, você tem que pegar autorização da Enlurb, autorização de uma coisa, autorização de uma outra, e você vai fazendo uma grande gincana durante um mês. Você vai ter que... não, isso aqui você tem que pegar a primeira autorização da polícia, que é do lado de lá. Aí depois você tem que levar na Enlurb, que é lá em Areias. E se você não tiver dinheiro para passagem? Exato. Não, aí, velho, você faz uma gincana, aí você chega num canto e faz, não, tu tem que pegar a assinatura de fulaninho, que é do outro. Velho, por que não cria uma sala ali, sei lá, no Passo do Frevo, sabe? Pega uma sala durante o mês de janeiro. Você faz assim, nessa sala vai ter uma mesinha da polícia, uma mesinha da Enlurb, uma mesinha não sei o quê. É só uma galera que vai carimbar uma coisa. Vai naquela mesa ali, para uma festa que eles não vão fazer. Exato. Saca? Então, tipo assim, você complica. Eu não consigo entender, sabe? É uma coisa muito simples, irmão. É uma coisa muito pequena. Parece que a galera não brinca, né? Gente, estamos chegando aqui na reta final da nossa conversa. Eu queria propor que a gente propusesse algumas ferramentas para as pessoas que quiserem continuar conversando. A gente nem falou da pandemia, a gente nem falou do que vem depois. Quero citar aqui alguns livros. Haverá Festa com o que Restar, né, de Francisco Malman. Vou falar do filme A Farra do Circo, que fala do circo voador. Esse filme está no Netflix. E também outro filme massa, que é Racionais MC, das ruas de São Paulo para o mundo, que é um filme que coloca... Assim,
para qualquer pessoa burra, o que é que a cultura, o que é que a música pode fazer, não apenas com um grupo, mas com toda uma comunidade. O que é que vocês trazem para o povo aí? Quem quer sugerir primeiro? Livros, podcasts, filmes, séries? Olha, eu tô ainda mexido com Retratos Fantasmas. Retratos Fantasmas. Eu acho esse filme é uma coisa que ainda não sei nem o que dizer muito dele. Eu acho que a galera tem que assistir porque, velho, ele vai trazendo uma radiografia da cidade em muitas camadas, sabe? Enfim, é um filme que eu acho que a galera tinha que... Eu tô ouvindo muito agora, velho, um som que eu achei genial. Um cara lá de Belo Horizonte, o FBC. Irmão, é muito bom o som desse cara. Eu tô viciado nesse rolê. E meu pirra também gosta, fica ele ouvindo. E aí eu acho massa, porque é um cara que... O disco que eu tô muito, que é o Festa... esse disco é genial porque ele traz tipo, referências de um funk década de 90, sabe? Nossa sonoridade. Meu irmão, é bom pra caramba, sabe? Assim, de você ver um pouco, de revisitar um pouco essas festas e tudo mais, o som é massa. Eu vou ficar nesses dois aí, que é as duas coisas que eu tô, no momento, mexido. E tu, Cananda? Eu vou indicar umas meninas daqui, de Recife, Pernambuco, umas meninas do hip hop, Dandara, Afro e Nani Nagô. Escutem essas gatas. Escutem também Vivone Vivendo. As meninas são de lá, as meninas falam sobre a realidade delas. As meninas se movimentam como pode com a cultura, assim. É uma realidade bem, bem, bem difícil, mas elas estão aí resistindo, falando sobre as vivências aqui na cidade e falando sobre as mazelas sociais também. E trazendo empoderamento para outras gatas. Escutem Rayane Margot, escutem Bione. E é isso. Eu sou fera, sou muito fã de Bione, velho. Eu pago muito pau pra Bione. Eu também. Só a lista que ela trouxe é só pedrada. Só pedrada. Vai na lista dela, gente. Valeu, gente. Tamo junto. Muito massa esse papo com o Giordano e com o Cananda, que trazem perspectivas diferentes de um mesmo problema. Ao mesmo tempo em que a cultura é efervescente, ao mesmo tempo que a cultura faz parte da sociedade, faz parte do nosso dia a dia, ao mesmo tempo em que a cultura é imprescindível para a gente ser feliz e viver no mundo, é muito difícil encontrar governos, encontrar gestões públicas que compreendam a importância da cultura. Seja a importância identitária, representativa, a importância do entretenimento que traz a cultura, a importância até do que nos toca o coração, que eu acho que todo mundo vai se identificar de alguma forma com a música, com um filme, com um poema, com um livro, com uma peça de teatro. Mas mais do que isso também, a importância econômica para a cultura num momento do mundo em que nem todo mundo vai conseguir emprego. O emprego formal está em decadência, as inteligências artificiais estão vindo com tudo, os mercados estão quase todos em transição, mas a cultura ela permanece, ela sempre permanecerá como possibilidade de emprego e renda para muita gente. Você viu Parasita ganhar o Oscar, não acha que veio por conta de uma genialidade única de um diretor que resolveu ir atrás de dinheiro. Aquilo, assim como o fenômeno do K-pop, faz parte de programas político-governamentais que a Coreia do Sul tem implementado, inclusive por saber da importância da cadeia produtiva da cultura, que polui pouco, que atinge muita gente e que custa pouco, porque quando você vai ver, a pesquisa da Getúlio Vargas já disse, o que rende o dinheiro que é empregado na cultura e para onde esse dinheiro vai, podendo ser espalhado por mais de 60 cadeias culturais, é uma coisa impressionante. A gente está em vigência das leis Paulo Gustavo, já vai entrar a lei Aldir Blanc. Eu espero de coração que o governo federal meta o pé mesmo na cultura e faça dessa palavra retomada uma palavra importante. O Ministério da Cultura precisa ser relevante e é preciso que todo estado e todo município construa seu CPF da cultura. Todo canto tem que ter conselho, todo canto tem que ter um plano de cultura para ser seguido e não tem conselho, não tem plano que funcione sem um fundo, sem dinheiro garantido para quem faz cultura poder continuar fazendo cultura e espalhando o recurso por todos os territórios do país. Nós estamos juntos, até o próximo programa.